Ateliê da artista plástica Kalina Rameiro. Logo na entrada, percebe-se e se encanta com o esmero, o cuidado e o talento da designer piauiense. Época de Natal e esse esmero é maior ainda. Na tela de coração, o recado é escrito à mão. Casa Convida é aquela que a gente entra e se sente bem-vindo. E é assim que a gente se sente quando entra aqui. A equipe com estilo veio completa para uma conversa com Kalina. Na mesa redonda, que segundo a artista é ideal para aproximar pessoas, ficamos sabendo como ela se inspirou para as novas peças e a decoração natalina do ateliê. Kalina, agora eu queria que tu me falasse sobre essa coleção de fim de ano que tu mudou todo o ateliê, a gente está aqui inserido nesse ambiente super agradável e que trata sobre o Sagrado Coração. Por que o Sagrado Coração? O que a gente pode ver nessa coleção? Na verdade, assim, realmente 2 vezes no ano, que é a época da data comemorativa do Dia das Mães e do Natal, eu dou realmente essa transformada no ateliê. E procuro criar esse impacto. E a gente passa 10 dias do mês de outubro com o ateliê só trabalhando internamente, assim, mas é um trabalho que é bem exaustivo. Na verdade, a gente começa assim, trabalhando muito cedo e vai embora muito tarde para preparar o ateliê todo para o Natal. As pessoas às vezes reclamam, as outras dizem um monte de coisa, mas assim, o interessante é que quando a gente reabre o ateliê para o Natal, aquela expectativa de contemplação, que isso é que é bom, entendeu? Você criar essa expectativa e depois você mostrar coisas interessantes e novas. E isso é uma coisa para a gente se renovar. E esse ano eu trabalhei em cima, eu vim de uma família que é muito religiosa. Mas eu acho que essa questão do Deus é um só, entendeu? E eu peguei a história do Sagrado Coração de Jesus, que toda casa que a gente visita aqui no interior do Piauí, nesses outros interiores do Nordeste, sempre tem aquele quadro oval, né? Com o Sagrado Coração de Jesus, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a imagem do Sagrado Coração de Maria. E então eu fui pesquisando para saber por que todas as casas tinham aquela história do Sagrado Coração. Então, que era o coração de Jesus que é sagrado, que teve as chagas por conta do sofrimento, e de Maria que sofreu as dores do filho, entendeu? Então, assim, que o coração, na verdade, é uma coisa sagrada, um símbolo sagrado, que ele vem do amor, que você se doa, você é feliz e você sofre aquela doação toda, mas que tudo é pelo amor. E então eu quis trabalhar isso nessa época do nascimento de Cristo, que é o Natal. Então, por isso a história do coração. E eu trabalhei um desenho de um coração que, na verdade, ele não é o Sagrado Coração, só o Sagrado Coração de Jesus, nem o Sagrado Coração de Maria. Ele é o nosso Sagrado Coração, sabe? Que é o nosso Sagrado Coração, que ele é o amor, que ele é a dedicação, que é por isso que a gente está aqui, que a gente faz tudo pelo amor. Que o símbolo, na verdade, é o Sagrado Coração. Então, eu tentei estilizá-lo, trabalhar em várias outras coisas. E a casa, também enfatizar a casa, porque a casa, na verdade, se a gente for tomar conta, a gente pode andar o mundo inteiro, mas a gente sempre volta para casa. E a casa da gente, para mim, é o melhor lugar do mundo. Como é que funciona esse processo de imersão na pesquisa para que a gente tenha esse resultado magnífico aqui do ateliê? Porque para que a gente veja isso tudo, tem que ter uma pesquisa, tem um processo criativo bastante aprofundado. Como é que funciona, já que anualmente tem essas 2 mudanças no ateliê? Eu sempre pego pela nossa riqueza cultural, que eu sempre digo, gente, nós somos ricos em música, nós somos ricos em culinária, nós somos ricos em cultura popular. Então, assim, sempre eu pego pela nossa cultura, o nosso local. E eu tenho um olhar pelaquela coisa do mais simples, entendeu, Yuri? Então, assim, eu sempre vou pesquisando pelo nosso regionalismo mesmo, sabe? Pelas nossas origens. É daí que nasce tudo. Eu vou adaptando a linha contemporânea, a linha moderna, então aí eu vou colocando, juntando uma madeira com cristal Swarovski. Então eu sempre gosto de pegar uma coisa assim muito simples, uma ideia muito simples e ir moldando, sabe?
Karina, que a gente vê arte aqui no teu ateliê, em tudo a gente percebe. A gente fica gritante aos nossos olhos. Mas tem as peças que você vende e tem as peças decorativas, artísticas decorativas. Como é que tu conversa esses dois lados? É assim, por exemplo, as peças de decoração, elas são inseridas aqui como se fosse, que elas fazem parte da linha de vendas, né? Da linha comercial. Porque elas precisam estar presentes, porque geralmente são produtos meus, pessoais, de coleção, mas que elas estão inseridas dentro do meu produto de venda. E outra coisa, eu sempre gosto, fica mais humanizado, sabe? Então, assim, essa coisa de você entrar numa loja e ter só produto, eu não acho interessante. Eu acho que, por exemplo, aqui no ateliê, tem peças que elas são minhas, pessoais, e que elas se tornam mais humanas, sabe? Humaniza mais o produto. Você vem para cá, às vezes as pessoas dizem assim, eu vim para tomar um café, eu vim para olhar o ateliê. Então, ótimo, isso é muito bom, porque as pessoas se deparam com desenhos, com pinturas, não só com produtos. Aprecia. Então, assim... cristaleira ali é o exemplo... São atrativos, e o interessante é que as pessoas pegam e querem comprar. Isso aqui eu quero comprar. Eu disse, não, mas foi uma bandeja que eu trouxe de Israel, sabe? É um quadro que eu trago, assim, da Palestina. Então, assim, tudo tem uma história. Elas não chegam aqui por acaso. Elas fazem parte da andança, sabe? Tudo tem uma coisa. E eu acho que elas se inserem nesse meu contexto de desenvolvimento dos meus produtos, porque elas também contam história, entendeu? Mas é muito interessante. As pessoas acham que às vezes tem uma coisa, mas eu quero comprar. Eu fico morrendo de dó também porque eu não posso vender, porque a pessoa se apaixona, mas faz parte da história minha e do ateliê. Eu achei interessante, simples e ao mesmo tempo lindo, a ideia de desenhar nos papéis em branco. Eu sou apaixonada por caderno de desenho, entendeu? Assim, o meu filho aqui às vezes diz, mãe, por que ele não desenha no computador? Mas eu gosto muito do lápis, do giz pastel e do caderno de desenho. Então, é uma coisa que vai me inspirando. Então, assim, eu tenho várias páginas de caderno de desenho desenhadas. E eu resolvi desenhar, colocar os papéis na parede exatamente como se fosse uma amostra, para mostrar os desenhos, sabe? E eles colaram mesmo com a fita colorida também, lembrar bandeirinhas e tudo mais. Kalina, entra ano, sai ano, e algumas das peças a gente continua vendo, como a que você criou com os bonequinhos de palito de fósforo, como a bolsa de linha, que é aquela que já é bem copiada aqui, né? Como é que você escolhe o que vai ficar vindo temporada após temporada? É assim, esses produtos, na verdade, são a minha identidade, é a minha marca registrada. Então, assim, quando eu iniciei, eu trabalhei sempre com bordado em ponto cheio e com os bonecos. Os bonecos, eles surgiram, tipo assim, época de colégio e época que eu fazia faculdade também. Então, eu fazia tiara de cabelo. E então, como eu já fazia há muito tempo, época de estudante, e eles ficaram como se fosse uma identidade cultural minha. Então, as pessoas, na hora que vê, identificam, entendeu? Então, assim, eles têm eles são jovens, eles têm 18 anos, sabe? 17 anos de existência, ou 20, porque eu comecei muito cedo fazendo esse trabalho. E o que acontece? É minha identidade. Eu não posso deixá-lo esquecido se eles realmente são minha marca registrada. E as pessoas às vezes me conhecem, aquela lá do Piauí que faz aqueles bonequinhos de palito de fósforo, porque aqui no Nordeste a gente usa muito palito de fósforo ainda. Lá pelo Sul eles usam fogão elétrico, sabe? O fósforo, na verdade, não é muito usado, aqui a gente ainda usa. Então, às vezes, as pessoas me identificam pelo boneco, pelo bordado em ponto cheio, entendeu? Pela colherzinho de espinho de mandacaru. Então, são coisas nossas, regionais, que tem um design arrojado e que são minha marca registrada. Então, eu não tenho como tirá-lo daqui. Às vezes, as pessoas chegam e dizem, eu quero ir naquele ateliê daquela artista que trabalha com um boneco de palito de fósforo. Então, se elas chegarem aqui e não encontrar isso, então, assim, entendeu? Sempre tem. É minha marca registrada mesmo. Essa preocupação de misturar o contemporâneo
com o tradicional? É uma preocupação que tu sempre teve ou é uma coisa que foi surgindo à medida que foi pensando, que tu se formou, que tu foi começando a pensar em criar peças para as outras pessoas? Eu acho que a história a gente nunca pode esquecer. Então, assim, o tradicional, tudo tem que ter uma história. Então, ninguém cria um produto sem uma história. Então, o meu produto, embora se tendo uma cara mais contemporânea, mais moderna, eu tenho que manter alguma linha tradicional que é como se fosse um resgate, entendeu?